Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, eu creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Como eu disse, nós hoje damos continuidade à meditação a partir dos Salmos. Estamos fazendo uma série de meditações a partir do livro dos Salmos. Esta é a nossa 9ª meditação e nós vamos meditar o tema Aprender o temor de Deus. O Salmo 112, versículo 1 vai nos dizer: Feliz quem teme o Senhor. O Salmo 111, versículo 10, nos diz: o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E o Salmo 34, versículo 12, vai nos dizer: Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Talvez quando a gente fala em temor, em medo, a nossa sensação não é nem um pouco agradável. Não é algo que nos pareça positivo falar em medo, falar em temor. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele vai dizer que nós tememos perder aquilo que nós amamos. E é verdade essa máxima de Santo Tomás. É muito fácil a gente perceber que nós temos medos de perder aquela pessoa que é querida, nós temos medo de perder a nossa saúde, nós temos medo de perder o nosso trabalho, os nossos bens materiais, as nossas relações, as nossas seguranças. Em resumo, tudo aquilo que nós mais amamos, tudo aquilo que nós mais gostamos, mais dependemos, a gente tem medo de perder. E o Salmo vai dizer: Feliz quem teme o Senhor. Como será possível que alguém que tema a Deus seja uma pessoa alegre? Como é possível que a nossa fé possa ter, como dizia o versículo do Salmo que acabamos de dizer, como a nossa fé pode ter por princípio de sabedoria temer a Deus? Como será que nós podemos aprender alguma coisa com o temor, com o medo? São perguntas talvez que venham à nossa mente, ao nosso coração, quando nós ouvimos se falar sobre o temor de Deus. É um dos 7 dons do Espírito Santo derramado em nossos corações. Santo Hilário, um bispo que viveu no 4º século da Igreja, ele escreveu alguns sermões, algumas meditações a respeito dos Salmos. E essas perguntas que nós constantemente nos fazemos a respeito do temor, eram também perguntas que estavam impressas na alma, no coração desse grande santo da Igreja. E certa vez ele olhou para o Salmo 34, que vai dizer: Vinde, eu vos ensinarei o temor do Senhor. E preparando uma pregação, ele talvez chegou a um consenso do que seria esse
temor de Deus e de que forma nós podemos aprender com isso. No ofício de leituras da quinta-feira da segunda semana da Quaresma, nós temos o trecho que decorreu dessa meditação de Santo Hilário. E ele vai nos dizer assim: no nosso dia a dia, não é objeto de ensino, mas o temor de Deus, na verdade, surge da nossa fraqueza natural. Não aprendemos o que se deve temer, mas são as próprias coisas temíveis que nos incutem o seu temor. Ou seja, nós não aprendemos, nós não temos em nós o medo das coisas, mas são aquelas próprias coisas que causam temor, que causam medo, que trazem a nós essa sensação. Porém, ele vai dizer que, pelo contrário, o temor de Deus não é uma reação natural, não é algo espontâneo em nós, mas é algo que precisa ser ensinado e algo que precisa ser aprendido. Então diz Santo Hilário: não provém do nosso receio natural, mas do conhecimento da verdade. Para nós, todo o temor de Deus vem do amor. O amor. É isso que a igreja chama de santo temor de Deus. Este que é um dos 7 dons do Espírito Santo. E a partir de 3 manifestações desse que nós chamamos temor de Deus, é que hoje nós vamos meditar como esse temor de Deus é capaz de iluminar as nossas vidas, como o temor de Deus é capaz de iluminar a nossa alma. A primeira coisa é o que nós chamamos o princípio da sabedoria. E para ilustrar este princípio da sabedoria, eu gostaria de usar uma situação que é bem comum do nosso dia a dia. Não é raro que pessoas que estiveram, de repente, por uma doença grave, por um acidente, por alguma situação da vida, estiveram à beira da morte. E quando essas pessoas tomam esse susto de estar à beira da morte, de terem chegado muito perto da morte, muitas dessas pessoas começam a buscar a Deus, começam a buscar a religião, começam a participar mais da vida da igreja, dos sacramentos, e certamente vem no coração dessas pessoas o pensamento: já imaginou se eu tivesse morrido distante de Deus, se eu estivesse longe de Deus e tivesse acontecido alguma coisa comigo? Já pensou se eu tivesse morrido sem ter me confessado, sem ter participado da missa, sem ter ajudado mais as pessoas, sem ter sido mais solidário, praticado mais a caridade? O que será que ia acontecer comigo se eu tivesse morrido nessa situação? E aí logo imediatamente já nos vem o medo. Será que se eu tivesse morrido, eu teria ido para o inferno porque eu estava longe de Deus? Esse temor que a gente tem, esse medo que a gente tem da morte, esse medo que muitas vezes se traduz em um medo de ir para o inferno, de estar distante de Deus, não é um temor a Deus, mas é antes de tudo um temor a nós mesmos, ao amor que nós sentimos por nós mesmos. Nós não queremos sofrer, nós não queremos passar por dificuldades, e por isso a gente tem esse temor. Embora
esse temor, que é decorrência do nosso amor próprio, do nosso ego, não seja um temor ideal, como ele é, apesar dele ser marcado pelo nosso interesse, como Deus é capaz de colher coisas boas até daquilo que é ruim. Como Deus é capaz de colher aonde ele não semeou. Esse temor marcado de interesse, ele acaba sendo um princípio de sabedoria, porque ele é capaz de despertar em nós o outro temor, o temor verdadeiro, um temor de amor a Deus. São pessoas que, ouvindo, e nós podemos nos incluir nesse grupo, ouvindo a voz da nossa consciência, acabamos seguindo por caminhos de conversão, acabamos seguindo por caminhos de santidade. É o que Jesus vai nos dizer no Evangelho de São Lucas, no capítulo 12. A vós, meus amigos, eu digo, não tenhais medo dos que matam o corpo e depois não podem fazer mais nada. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de fazer morrer, tem o poder de lançar-vos no inferno. Por isso, aqui nesta terra, aqui nesta vida, o único medo, o único temor que nós devemos ter verdadeiramente é o pecado. Nós devemos ter horror ao pecado, nós devemos ter horror ao mal. Esse deve ser o nosso principal medo, o nosso principal temor nesta terra. A segunda manifestação, nós falamos da primeira como princípio de sabedoria, a segunda manifestação do temor de Deus é o santo temor, é o que nós chamamos de santo temor. Quem nunca sentiu, de repente, diante de uma situação, uma forte emoção, ou sentiu aquele arrepio bom, porque numa determinada situação foi capaz de perceber a presença de Deus. A gente vive momentos na nossa vida em que a gente consegue perceber a beleza da presença de Deus, a grandeza da presença de Deus. E aí a gente se emociona, a gente se alegra, a gente tem aquela sensação boa. E isso é exatamente o que aconteceu com os pastores de Belém. Eles estavam lá nos seus campos, era tarde da noite, e de repente os anjos aparecem anunciando o nascimento do Senhor, do Salvador. E assim vai nos dizer o Evangelho de São Lucas. Um anjo do Senhor lhes apareceu e a glória do Senhor os envolveu de luz. Os pastores ficaram com muito medo. O anjo então lhes disse: não tenhais medo, eu vos anuncio uma grande alegria. Que bom seria se todos nós, na nossa caminhada, na nossa vida de fé, pudéssemos ter essa experiência dos pastores de Belém na noite do Natal. Que bom seria se a gente pudesse se deixar sempre envolver pela luz da fé, se a gente tremesse de emoção quando a gente percebe a presença de Deus, a luz que essa fé é capaz de infundir na nossa alma, na nossa vida, e também nós pudéssemos cair de joelhos para agradecer as graças, as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Hoje acho que nos falta muito isso, de termos a atitude dos discípulos que diante da vida
pediram a Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé, dai-me mais fé. Nos falta essa atitude, porque quando em nós cresce a fé, quando em nós cresce esse que nós podemos dizer temor de Deus, que é maravilhoso, essa emoção, nós nos tornamos mais adoradores de Deus. Que bom seria se nós pudéssemos buscar na nossa vida momentos para adorarmos a Deus. Quantos frutos, quantas graças nós receberíamos no nosso dia a dia se em alguns momentos da nossa semana, se nós reservássemos alguns minutos, algum horário da nossa semana para nos colocarmos em adoração diante de Deus. Seja diante do sacrário, onde está Jesus eucarístico, seja buscando uma igreja para um momento de oração, de meditação. Como este ato de adorar o Senhor é capaz de nos trazer verdadeira alegria, é capaz de nos trazer aquilo que nós chamamos o verdadeiro temor de Deus. E caminhando nessa esteira, primeiro o temor como princípio de sabedoria, como um gesto de inteligência, depois este santo temor de ser capaz de perceber a presença de Deus na nossa vida. Tudo isso nos leva à terceira manifestação do temor de Deus, que é exatamente a mais perfeita, que é aquela que nós chamamos de temor filial. E assim vai nos dizer São João na sua primeira carta: Caríssimos, nós somos agora filhos de Deus. Aquele que não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de expiação pelos nossos pecados. No amor não há temor. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o temor. Esta citação são alguns versículos que estão na primeira carta de São João, entre capítulo 3, entre os versículos 2 e 18. São algumas falas de São João nesse trecho. Aquele que ama muito, aquele que sente-se muito amado por alguém, tem um temor muito grande de decepcionar aquela pessoa. Só de pensar em entristecer alguém, de fazer mal a alguém que nós amamos muito, a gente já fica preocupado, a gente já cria em nós aquele desespero. Eu não quero decepcionar quem eu amo, eu não quero fazer mal a quem eu amo. E assim também deveria ser a nossa relação com Deus. Percebermos, como nos vai dizer São João, que nós conhecemos o amor de Deus e por isso nós acreditamos nele. Devemos amar a Deus de tal forma, com tal grandeza, e sentirmos esse amor que Ele tem por nós de tal maneira que a gente jamais queira praticar o mal, que a gente jamais queira ofendê-lo. A gente precisa mais do que tudo saber que Deus é um Pai amoroso, que Deus é um Pai misericordioso e que Ele nos ama e que Ele nos deseja, que Ele nos quer tão bem, mais do que todas as mães do mundo juntas nos querem bem. Nós sabemos que o maior amor que nós temos entre nós é o amor de mãe. Agora imaginemos
o amor junto de todas as mães pelos seus filhos, ainda não seria o amor que Deus tem por cada um de nós, o desejo que Deus tem por cada um de nós. Por isso, deve ser esse o nosso único temor de Deus. O medo de ofendê-lo, o medo de estar distante dele, o medo de pecar, o medo de praticar o mal. Esse deve ser o nosso único medo, o nosso único temor. E quando nós temos esse temor de Deus, esse temor filial, verdadeiro, a gente não se sente acuado. Não é um medo que nos acua, um medo que deixa o nosso coração paralisado. Pelo contrário, o temor de Deus, ele nos inspira a ir cada vez mais ao encontro de Deus, a ir cada vez mais ao encontro dos irmãos e nos faz amar mais, nos faz ser dispensadores desse amor. Porque Deus nos ama, nós somos capazes de amar também. Nós sabemos que o nosso amor, a fonte está exatamente nesse amor de Deus, neste amor do Senhor. Por isso, hoje nós devemos nos abrir totalmente o nosso coração ao amor desse que é nosso Pai, desse que é nosso Deus, inspirados pelas palavras de Jesus. Não tenhais medo, pequenino rebanho, porque foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Portanto, este temor filial é a perfeição do temor de Deus. Pensamos agora, faltando alguns instantes para iniciarmos a Santa Missa, que através da escuta da sua palavra, neste 23º domingo do tempo comum, que através da Eucaristia, do aproximar-se do altar do Senhor, possa despertar em nós este temor de Deus, esse amor incondicional a Deus, esse amor que é capaz de nos impulsionar, de nos levar a estar mais próximos, a querer sempre mais a presença de Deus, a querer amar sempre mais a Deus, sem que para isso a gente o ofenda, sem que para isso a gente magoe o coração de Deus.